Olá, meu nome é Ellen e eu sou estudante do curso de Teologia na Escola Unicesumar de Itabira, no Polo de Itabira, Minas Gerais. O meu RA é o 1730 258 5. E foi proposto para nós apresentar um trabalho, que a gente apresentasse uma pregação expositiva da Palavra de Deus. Quando foi proposto para nós foi um grande desafio, que está trazendo a mensagem de Deus, uma responsabilidade muito grande. Então eu espero que através desse trabalho, mas como esse trabalho trata de palavra de Deus, que seja um trabalho vivo, que os que estão aqui e aqueles que estão assistindo sejam edificados, sejam fortalecidos através dessa palavra e que ela vá de encontro ao seu coração. Bom, o texto base é Êxodo 3, de 7 a 12. E diz assim: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu e do ferezeu, e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que são que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Antes da gente falar do título dessa mensagem, eu vim trazer uma reflexão para vocês a respeito de muitas vezes acontece na vida da gente coincidências. Quem nunca teve? Eu tenho várias. Diversas vezes acontecem situações que eu falo assim: nossa, parece uma coincidência. E se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. Ou então, coincidências ruins que também acontecem. E às vezes quando acontecem essas coincidências ruins, ou situações que você planeja e não dá certo, ou determinada coisa te leva a um caminho totalmente diferente do que você planejou ou imaginou, coisas que realmente não estão na nossa mão de fazer, mas que acontecem em nossa vida. E através dessa mensagem a gente vai refletir sobre a vida de Moisés, que é o personagem aqui dessa passagem, e a gente vai ver que aconteceu coisas parecidas com ele, que acontece conosco nos dias de hoje. Então, antes de tudo, de que povo Deus fala? No versículo 7 ele diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. De que povo ele está falando? Então Deus, ele tinha separado um povo para que fosse reflexo dele na terra. E esse povo é o povo de Israel, que é descendente de Abraão. Só que o estado em que esse povo se encontrava no momento em que ele encontrou com Moisés aqui, era um estado de opressão, um estado em que eles estavam sendo oprimidos, escravizados. E por que eles estavam sendo escravizados? Porque eles estavam em uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira eles cresciam e se multiplicavam a ponto de se tornar maior que o próprio exército do povo daquela terra, que eram os egípcios. Então os egípcios falam: nossa, como esse povo está se multiplicando, precisamos dar um jeito de diminuir essa gente, senão daqui a um tempo eles vão dominar a gente. Então, escravizando eles, fazendo eles trabalharem ali, construíram vários impérios, fizeram grandes construções, e nesse lugar, nessas construções, cada vez eles aumentavam. O rei do Egito, ele aumentava o trabalho, fazia eles trabalharem mais. Mesmo assim, o povo trabalhando, suando, ainda assim eles se multiplicavam.
E então o rei do Egito decidiu: vamos fazer o seguinte, vamos matar os meninos que nascerem e vamos deixar permanecer as meninas. Então todo filho menino que nascesse nas casas, ele pediu para que lançasse no rio Nilo aos crocodilos. E assim não continuaria a prosseguir essa descendência, né? Esse povo. Só que esse povo era um povo escolhido, essa era a diferença. Era um povo escolhido por Deus. E esse povo sendo oprimido ali, sofrendo durante anos e anos, eles clamam a Deus. Ele lembra do Deus dos seus antepassados, assim como Deus se apresentou a Moisés: eu sou o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E quando ele chamou esse povo, quando ele escolheu esse povo, ele tinha um plano e já sabia que isso iria acontecer, né? Já sabia que o povo seria escravizado. Então, mas o povo foi passando os anos, foi se esquecendo de Deus, mas em determinado momento eles lembraram desse Deus e clamaram a Ele. O segundo ponto aqui que eu coloquei foi: quem era Moisés? Bom, Moisés fazia parte desse povo escolhido. Moisés era hebreu, né, filho de Joquebede e Anrão. E Moisés, quando ele nasce nesse contexto em que o rei do Egito tinha decretado para que todos os meninos que nascessem serem lançados no rio Nilo e serem mortos. Então Moisés, de forma milagrosa, ele conseguiu sobreviver, né? Durante 3 meses de vida, a mãe dele conseguiu escondê-lo, né, dos egípcios, mas depois de 3 meses ela não conseguiu mais, então ela fez um cesto ali, no mesmo lugar onde todos os bebês passavam e morriam. Moisés passou com vida. E ele seguiu, por coincidência, até o lugar onde a princesa estava, a filha de Faraó. Então ela agradou da criança, ela quis ficar com ela. Então, de forma milagrosa também, a irmã dele conseguiu acompanhar o trajeto que ele fez dentro daquele cesto. E quando chegou ali a mão da princesa, ela falou que poderia, né, arrumar uma ama de leite para ele, para amamentar, afinal ele era um bebê. Então Moisés foi criado com a sua mãe, né? E ele foi amamentado por ela até uma certa idade. E depois ele foi criado com a princesa. Ele foi criado no palácio. E em Atos 7:22, nós vamos ler lá, que diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Ou seja, ele era hebreu e era poderoso no meio dos egípcios. A sua palavra, depois na frente a gente vai ler, a gente vai ver que ele não era bom de fala, mas o que quis dizer o versículo? Que ele era poderoso, que aquilo que ele falasse teria poder, teria autoridade sobre os outros povos, sobre aqueles que eles estavam dominando, né? Que era o povo hebreu. Então, gente, ele foi criado, né, com a família que escravizava a sua família, que era de sangue, o seu povo. Então, a gente, né, entrar nesse contexto aí, tentar imaginar a situação de Moisés, que também não era fácil, era uma situação complicada, para a gente poder entender um pouco com quem Deus estava falando naquele cenário que Ele chama para libertar o povo dele. Então a gente vai ver algumas coincidências na vida de Moisés, né, que o levou até aquele lugar de encontro onde Deus o chama para libertar o seu povo. Moisés, depois de 40 anos, por uma coincidência, decide visitar o seu povo. Vou lá visitar meu povo. 40 anos criado no meio dos reis, né, criado ali no meio das autoridades, ele decide visitar o povo. E quando ele decide visitar o seu povo, ele, por coincidência, encontra um egípcio maltratando um hebreu. Então ele se compadeceu daquilo e quis justiça. Ele tinha um desejo de justiça em si. E quando ele foi exercer sua justiça, ele acabou matando um egípcio. E resolveu esconder esse corpo. Não, eu vou esconder esse corpo, ninguém vai ficar sabendo, né?
escondeu o corpo na areia. E beleza, aí passou um tempo, por coincidência, de novo, ele encontrou outros 2 hebreus brigando. Então ele decidiu: não, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. E aí um deles, que estava maltratando, né, fala assim: quem te pôs juiz sobre nós? Vai fazer com a gente o que fez com o egípcio? Então ele descobriu que o que ele fez estava escondido, alguém já estava, né, já tinha chegado aos ouvidos do povo dele mesmo, que eram os hebreus. Então ele decide fugir. Moisés foge do Egito, porque Faraó procurou matar, então ele fugiu do Egito. Fugindo do Egito, ele encontra por coincidência, novamente, as filhas de Jetro. E quando ele encontrou as filhas de Jetro, ele, com o desejo de justiça em si, ele encontrou novamente alguém querendo explorar do seu, né, de alguém daquelas mulheres que eram indefesas ali. E ele defende o povo, defende aquelas filhas de Jetro e dá a elas água de beber. E por coincidência, né, aquelas filhas chegaram em casa e falou: pai, teve um homem que defendeu a gente aí, olha. Aí o que ele fez? Manda Moisés, chama esse homem para ele, chama esse egípcio para morar com a gente. E então ele dá a filha, né? Lógico, a parte interessante é que ele chega para defender 7 moças e ele ganha uma delas, um homem que estava estrangeiro, estava fugitivo. Deus ainda prepara uma esposa para ele, no meio, né, do seu trajeto de coincidências, de uma coisa levando a outra. Bom, então depois de 40 anos, depois de ter casado com a filha de Jetro, depois de 40 anos, Moisés resolveu, né, ele trabalhava apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele resolveu levar as ovelhas para um outro lado. Por coincidência, normalmente ele resolve levar essas ovelhas para um outro lado. E quando ele leva essas ovelhas para um outro lado, que é o Monte Sinai, ali, esse lugar, gente, é um lugar de difícil acesso. Para contextualizar, que não é um lugar fácil de você chegar. Ele resolveu, nesse dia, levar essas ovelhas para esse lugar de difícil acesso. E chegando lá, ele encontrou uma sarça ardente. Ah, bem, normal. Sarça queima no deserto. É normal sarça pegar fogo. Só que ele, passando por ali, encontrou a sarça ardente, continuou o seu trajeto, né, com as ovelhas ali. Só que ele pensou uma coisa: opa, tem uma coisa diferente nessa sarça. O fogo é comum, mas ela não se consome. Então, quando ele decide virar para ver, quando ele decide chegar mais perto para ver esse mistério, Deus o chama. Deus fala: Moisés, Moisés. E ele atende o seu chamado. Eis-me aqui. Deus fala com ele, se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus dos seus antepassados, o Deus dos seus pais. E a gente vê que tudo encaminhava para esse dia desse encontro, o encontro com a sarça ardente. E assim Deus encontrou Moisés. E o que Deus queria com Moisés? Deus queria libertar o seu povo. Se a gente perceber, desde o início, Moisés tinha um desejo em si de libertação. Ele quis livrar o escravo, ele quis apaziguar aquela briga entre os 2 hebreus, ele quis defender as filhas de Jetro. E novamente, depois de 40 anos, Deus o chama para esse desejo de justiça novamente, mas esse desejo era de Deus agora. E ele iria, em nome de Deus, executar uma obra grandiosíssima. E quando Deus faz o chamado, ele pergunta: quem sou eu para executar uma obra tão grande, para ir até Faraó e de lá tirar o seu povo? Quem sou eu? Bom, gente, quem era Moisés? Moisés era egípcio, era hebreu, ele era príncipe, ele era pastor. Quem ele era? Então ele pergunta para Deus: quem eu sou para fazer uma obra tão grande? Só que eu acho mais interessante nessa parte que Deus fala: eu serei contigo. Então não interessa quem você é, eu serei contigo. E como sinal, vocês vão voltar aqui e me adorar. Ou seja, eu estou te dando a certeza que você vai lá e vai voltar aqui com o meu povo.
Da mesma forma que você conseguiu chegar aqui de forma tão difícil, mas milagrosa, até esse monte com essas ovelhas, eu farei, né? Que você chegue aqui com aquela multidão para me adorar. Isso é lindo, gente. É um mistério, é uma coisa assim incrível. Essa palavra é muito viva e ela está presente nos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não passa. Naquele contexto, ela é a libertação do povo dele. E ele escolheu Moisés para essa obra tão grande. E o que essa passagem traz para nós hoje? Nada por um acaso na vida daqueles que Deus chamou. Então, por mais que a gente passe por situações em que pareça que tá tudo saindo fora do eixo, não estou entendendo porquê, né? Eu faço um plano e não dá certo. Ou então, por que eu tenho esse desejo em mim? A gente tem que ter fé e paciência, porque Deus tem um plano para cada um e Ele chamou cada um segundo Ele mesmo escolheu. E assim como Ele escolheu Moisés para esse chamado tão grande, Ele ainda continua a escolher, ou melhor, Ele já escolheu desde a eternidade a sua vida e a minha vida para cumprir um chamado. E o interessante é a gente ficar percebido, né? Que assim como Moisés encontrou a sarça ardente, nós também podemos encontrar com a sarça ardente e fica percebido, porque a diferença dela é que ela não se consome. Confie em Deus, porque Deus está no controle, espera nele, mas Ele fará. Porque para Deus não existe coincidência e para quem anda com Ele também não. Deus abençoe e até a próxima.